Vamos conversar sobre a masturbação no meio dos cristãos. Será que essa prática de masturbação permeia o meio cristão? Ou essa prática ela só acontece com aqueles que não são cristãos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que o cristão precisa compreender, o cristão que vive nessa prática, é um conselho bíblico, né? O primeiro ponto aqui é que o corpo é o templo do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20, quando a Bíblia diz assim, ó: será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Então veja bem que o primeiro ponto que nós temos que entender é que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, ele não pode de maneira nenhuma ser usado fora daquilo que é a orientação bíblica. Então, o prazer sexual ele foi liberado, vamos dizer assim, entre o homem e a mulher ali no ato do casamento, né? Uma cerimônia especial ali do casamento. Eu não estou falando de cerimônia, estou falando de um casamento religioso e de etc. Estou falando da bênção que Deus deu ao casal. Então, esse ato aqui, quando a pessoa legaliza a sua situação, seja com uma festa ou não existe uma festa, mas vai ali no cartório, namorou, casou. Não é que a pessoa foi no cartório e namorou, ela namorou com aquele que vai ser o seu cônjuge. E aí direitinho, etc e tal, casaram e agora vão ter o ato sexual. E tudo isso é bênção de Deus, tá? Não caia nessa besteira aí de pensar que o ato sexual é pecado. Ele é pecado quando não está de acordo com a orientação bíblica. Então, se o corpo é templo do Espírito Santo, aqueles que estão cometendo o ato da masturbação, eles estão transgredindo o mandamento de Deus, eles estão violando, melhor, o templo do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar em um santuário onde existe transgressão, onde existe adultério? Adultério no que sentido? Porque nenhuma pessoa que se masturba, ele vai estar pensando em um pé de alface, tá? Todo masturbador, ele vai idealizar na sua mente alguma coisa, porque primeiro ele precisa se excitar. E mediante a isso, ele vai pensar e vai idealizar. E aí vem aqui o nosso segundo ponto. Pureza de pensamento é essencial. Você precisa compreender que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e a sua mente ela precisa estar blindada contra esses desejos que chegam até a sua mente. E aí, quem sabe, o esposo ele pensa em algo que não é lícito de acordo com a Bíblia, pensa em alguém que não é a sua esposa, ou a sua esposa pensa em alguém que não é o seu esposo. E aí vem aqueles desejos e vai então fazer o ato aí da masturbação. Primeiro a mente fica grávida, né? E depois a mente então tem que dar à luz aquele pecado que foi engravidado na mente. Então o ponto 1 aqui é que o corpo é templo do Espírito Santo. O ponto 2 é a pureza dos pensamentos. Então é essencial que o teu pensamento esteja alinhado com os pensamentos bíblicos. E muitas das vezes você pode até pensar o seguinte: não, mas eu não vou conseguir me livrar, eu não vou conseguir vencer esse pecado. Você vai conseguir. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quem sabe esse ato que você está cometendo, ou alguém que você conhece que está cometendo, ele está acontecendo e a pessoa que está envolvida nesse ato, ele se sente um miserável, um pecador, um derrotado, porque ele é um cristão. Ele sabe que esse ato é um ato que não condiz com a orientação bíblica. E de certa forma, essa pessoa que está cometendo, e se ele for casado ou casada, ele sabe que há uma traição ali de pensamento, tá?
Porque a Bíblia diz que para você trair uma pessoa não precisa você cometer o ato ali carnal. A Bíblia diz só de você pensar, você já adulterou. Então, para você se livrar disso aqui, você precisa então ter pureza de pensamento. Seu pensamento tem que ser puro. Tem um texto em Mateus 5, 28, que diz que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Você percebeu? Então, o masturbador, ou a masturbadora, não sei nem se existe esse termo, ele está em constante pecado quando está cometendo esses atos, porque ele está imaginando, está idealizando. Como eu disse no início, ninguém que comete um ato desse, ele vai estar pensando ali em um prato de alface, um prato de salada, nada disso. Ele vai estar pensando em outro prato que não é a orientação bíblica. E aí, eu trago aqui o terceiro ponto. Na verdade, deixa eu ler com vocês aqui, vou recitar, porque você não vai conseguir ler aí, mas a Ellen White, em Mensagem aos Jovens, ela diz o seguinte, que deveis guardar os portais da alma. É vosso dever, diz ela, controlar a imaginação. Uma mente indisciplinada é o campo de trabalho de Satanás. Você percebeu? Então, está aqui, está na mente. Vem os pensamentos e você não consegue se controlar e vai e comete esse pecado, que é um pecado contra o Espírito Santo, porque você está violando, você está... Tem outra palavra aqui que não está saindo da mente. Você está praticando um ato contra o templo do Espírito Santo. E se é contra o Espírito Santo, esse templo é dele, está sendo um pecado, porque está indo contra a orientação da Bíblia e a orientação de Deus, tá bom? Então, olha que texto forte, né? Deveis guardar os portais da alma. É vosso dever controlar a imaginação. Uma mente indisciplinada é o campo de trabalho de Satanás. E aí, misericórdia, né? Então, uma mente desocupada, uma mente indisciplinada é o trabalho ali, é o ponto de trabalho, o campo de trabalho onde Satanás está ali influenciando para cometer atos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O terceiro ponto, referente à masturbação, a prática é um inimigo da santificação. Então, essa prática da masturbação, ela é inimiga da masturbação. Um texto bíblico aqui diz o seguinte, que é 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 4, que diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, saia fora dessas coisas que tem como pressuposto te levar para a prostituição mental, prostituição virtual. Tudo isso são coisas que têm te degradado, né? Tem feito você sofrer. Porque, vamos lá, como é que você vai pregar quando você está vivendo uma prática como essa? Como é que você vai orar, vai ler a sua Bíblia? Eu não estou dizendo que você não deve pregar, que você não deve ler a sua Bíblia, que você não deve orar. Não estou dizendo isso. Mas quando você se envolve nessas práticas, né? Quando nós envolvemos em qualquer práticas erradas que não estão de acordo com a palavra de Deus, o inimigo, ele usa isso para perturbar a nossa mente. Então você vai pregar e quando você vai pregar ali, o inimigo diz, mas você faz essa prática, você comete isso, eu sei. Você vai falar o que para os seus irmãos? E aí, como é que vai ser? Quando você está lendo a sua Bíblia, o inimigo vem te acusar, lendo a Bíblia aí, né? Mas daqui a pouquinho vem uns pensamentos impuros, e aí? Nos acusa também diante de Deus. Porque esse é o papel do inimigo. Falar, nos acusar, dizer que nós cometemos isso, cometemos aquilo, que nós somos pecadores e etc e tal. Então, essa prática é o inimigo da santificação, tá? A santificação envolve o domínio próprio. A masturbação
Ao contrário, enfraquece a disciplina espiritual e gera escravidão. Então veja que a santificação ela tem que ver com o domínio próprio. E se você não controla os seus pensamentos, e já vimos que o campo de batalha ali é a nossa mente, e pensamento não disciplinado tornam ali um campo de Satanás, se você não controla a sua mente, o passo seguinte que você vai dar é a conclusão do ato daquilo que você idealizou, daquilo que você pensou. Tá bem? E aí, eu preciso ir para o quarto ponto aqui. Na verdade, tem um outro texto da Ellen White que diz assim: a mente e o corpo, enfraquecido pela satisfação perversa, não podem apreciar as coisas sagradas. Ciência do Bom Viver, página 280. E esse aqui é muito forte. Esse aqui é forte. A mente e o corpo enfraquecidos pela satisfação perversa não podem apreciar as coisas sagradas. Basicamente foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando você está ali orando, você está cantando, você está pregando, isso aqui são sagrados, não pode ser apreciado. Por que não pode? Porque o inimigo ele vai te acusar, vai te perturbar nesse ponto aqui. A masturbação escraviza e rouba forças. Então a masturbação, no quarto ponto, ele escraviza e rouba a tua força, porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também seu servo. 2 Pedro 2,19. Então a sua força, ela é roubada, você fica sem força diante do inimigo, porque você está caindo nessas práticas de transgressão, de masturbação. Você conhece alguém que vive nessa prática? Que conselho, né, você daria para essa pessoa? Se você venceu esse pecado, esse ato, que conselho você daria para este homem e para esta mulher? O quinto ponto aqui, o Espírito Santo dá poder para vencer. Gálatas capítulo 5, 16 diz que: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, eu não tenho força, eu não consigo. Não, eu sei que você não tem força. Nós que somos pecadores, né? Nós gostamos de fazer aquilo que a carne gosta e não que o Espírito gosta. Então, assim, se a tua carne está sendo alimentada por desejos, por pensamentos carnais, imundos, é isso que a tua carne deseja, é isso que ela vai fazer. Agora, o contrário disso é quando o texto diz que quando nós andamos no Espírito, nós jamais vamos satisfazer a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, porque nós estamos no Espírito. Então, o que nós precisamos é buscar a orientação divina, é buscar o poder do Espírito Santo, é orar, é buscar ajuda e diga para ele as suas fraquezas, as suas lutas, o que você está precisando, diga, não tenha medo. O problema é que às vezes nós estamos imbuídos em um pecado, envolvidos em um pecado, e nós queremos nos esconder da face de Deus como se isso fosse uma realidade. Você não consegue se esconder da face de Deus. Então, o melhor para você fazer é confessar diante de Deus: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu estou na prática da masturbação, eu traio de pensamento, eu não quero, mas eu não consigo, me ajude. E Deus, ele vai te ajudar. Tem um texto aqui no livro Desejado de Todas as Nações, página 123, que diz assim, que Cristo venceu em nossa natureza para que também possamos ser vencedores. Seu poder divino, unido ao esforço humano, resulta em completa vitória. O poder divino com o esforço humano resulta em vitória, tá? Então, que Deus te abençoe. Se você vive essa prática de masturbação, não quero aqui condenar você, mas quero te dar um conselho. O conselho é: busque o poder do alto, que você será mais do que vencedor e mais do que vencedora, em nome de Jesus. E se você ficou até o final, compartilhe com mais pessoas, não sei aí, compartilhe no grupo da igreja, vai que tem aí alguém que está vivendo essa prática e nesse vídeo vai encontrar forças para sair e glorificar e exaltar o nome de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, tá bem?